apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz aos que me assistem agora pela internet, graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus por essa noite, por estarmos aqui reunidos, congregados em nome de Jesus, para a glória de Deus. Estamos congregados como igreja, nós somos a igreja. Não é o lugar que é a igreja, não são as cadeiras, não são as paredes. Nós somos a igreja do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. E nos congregamos nesse lugar como igreja de Cristo. E Ele é o cabeça dessa igreja, amém? Peguem suas Bíblias aí, você que me assiste, graça e paz você no Facebook, graça e paz você ao vivo aí no YouTube, graça e paz. Se inscreva no nosso canal. Você que está assistindo pelo YouTube, dá um clique aí, um joinha, né? E se inscreva no nosso canal, o MGA, Ministério Graça Apostolado. Ative o sininho aí para que você receba um alerta no seu celular quando tiver novas mensagens, tá? Gratuitamente, claro, né? Então, se inscreva no nosso canal no YouTube para que você continue debaixo do apostolado recebendo a revelação da graça de Deus. Hoje, mensagem nova, tem por tema o que é conversão para Paulo. Só abaixa um pouquinho, por favor. O que é conversão para Paulo? Porque os crentes, os evangélicos, o sistema religioso chamam de conversão o não cortar, se for uma mulher, se não cortar mais o cabelo, se é uma mulher, não usar mais calça comprida. O sistema religioso chamam de conversão, se for um homem, o não jogar mais um futebol, né? O não ouvir mais música do mundo, como eles falam. Então, eles chamam isso de conversão. O mudar de roupa, né? Então, eles chamam isso de conversão. Mas o que é conversão para Paulo? Olha, o que é conversão para Deus e o que é conversão para o homem, para o sistema religioso. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 3, e já oramos por isso, e vamos ser guiados pelo Espírito Santo para receber esse apostolado nessa noite. Posso ouvir um amém? Para a glória de Deus. E que todos sejam edificados, pois para isso nós oramos. O que é conversão para Paulo? É verdade que é preciso se converter. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, pela graça somos salvos. Ser salvo é uma coisa, se converter é outra coisa. Consegue me entender, abençoado? São coisas diferentes. Há salvos que ainda não se converteram. Sabia disso? Aliás, está cheio no mundo. Se é verdade que Jesus morreu, Lucas 8, que Ele morreu para nos salvar, então já estamos salvos. E não somos somente nós, tem mais ovelhas aí no mundo. Se nós somos salvos pela graça, eles também são. A diferença é que há salvos já convertidos e há salvos que ainda não se converteram. Mas eles não se converteram, como que eles são salvos? Pela graça de Deus. Está me entendendo? Vamos ver o que o apostolado fala. 2 Coríntios capítulo 3, vamos ver e vamos entender como que Paulo via e como Paulo entendia. 2 Coríntios 3, verso 16. O tema de hoje, o que é conversão para Paulo? O que é se converter para Paulo? O que é se converter? O que é conversão? Agora eu sou de uma igreja, então agora eu não jogo mais bola, agora eu não ouço mais música do mundo,
agora eu não corto mais meu cabelo, agora eu não uso mais calça comprida, agora eu não uso mais bermuda, agora eu não vou mais na praia, porque eu me converti. Não, isso não é conversão. Isso não tem nada a ver com conversão. Aliás, vou dar uma dica antes de ler. A conversão não está ligada e nem associada ao exterior. Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. 2 Coríntios 5,16. Então, se não é para conhecer segundo a carne, então a conversão não tem nada a ver com a carne. Porque a carne não se converte. Você sabia disso? Não adianta mudar o corte de cabelo, ou não adianta não cortar mais o cabelo, ou não deixar a barba crescer, ou mudar o tipo de roupa. Não. O exterior não tem nada a ver com a verdadeira, com a genuína conversão. Porque a conversão não é na carne. A conversão é aqui, ó, na mente. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 3, verso 16, Paulo, eu vou começar de trás para frente, tá? De propósito, eu vou começar de trás para frente. 2 Coríntios 3,16, Paulo diz: mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Alguém dirá: véu? Que véu? Não estou nem sabendo de nada. Eu não tenho nenhum véu. Você está me vendo com algum véu aqui? Não tenho véu, não tenho boné, não tenho chapéu, não tenho nada. Que véu que é tirado, que eu não estou sabendo de nada? Existe um véu. Há um véu que encobre, que impede de que o Filho de Deus veja a glória de Deus. E esse véu, ele só é retirado quando há uma verdadeira conversão. E quando esse véu é retirado, e só Deus pode retirar, o homem não pode. Quando esse véu é retirado, aí a ovelha, o Filho de Deus, ele passa a entender, é o que prova que a conversão é na mente. Conversão não é na carne. Não adianta você mudar o tipo de camisa, você mudar, a conversão não é aqui. A conversão é aqui, ó. Quando, o sinal é esse, quando o véu é retirado, o Filho de Deus, homem ou mulher, a ovelha, na hora ela passa a entender, ela passa a enxergar. Eu ouço muito isso: nossa, agora eu estou entendendo a Bíblia. Antes eu lia, mas não entendia. Depois que eu comecei a ouvir a graça, agora eu estou entendendo, porque o véu foi retirado. Quem está entendendo? Nossa, eu sou crente velho. Eu converso muito com pastores. Os pastores vêm até mim: eu sou 20 anos pastor daquela igreja tal, mas eu não era feliz, eu não tinha certeza da minha salvação. Hoje um pastor me falou: agora eu tenho certeza da salvação. Um pastor falar isso? Porque ele tinha um véu. Sou pastor há 20 anos, porque tinha um véu. Quando houve a graça de Deus em Cristo, o véu começa a ser retirado. É como que uma mão... Imagina que isso aqui é o véu. Quando começa a ouvir a graça, o véu... Começa a ouvir a graça, o véu, ó, o véu, ó. Devagarzinho, ó. O véu, ó, devagarzinho. Vai ouvindo a graça. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. Então vai ouvindo, o véu, ó, o véu, ó, é retirado. Vai ouvindo o véu, ó, o véu, ele é retirado. Mais uma vez, 2 Coríntios 3,16. Quando um deles se converte ao Senhor, mas o assunto é esse: o que é se converter? Porque nas igrejas pentecostais, se converter é se você fuma, não fuma mais. Se bebe cerveja, não bebe mais cerveja. Se bebe vinho, não bebe mais vinho, porque agora você se converteu. Será que isso é se converter? Mudar hábitos carnais, terrenos, culturais. Porque na Alemanha bebe uma cerveja lascada. Já na Itália bebe vinho. E nos Estados Unidos bebe Coca-Cola. Será que se converter é mudar o que comer e o que beber? Será que é isso que é se converter? É o que o sistema diz há anos, há séculos.
Nas igrejas pentecostais, agora que eu me converti, eu não jogo mais bola. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Quem está me entendendo? Agora que eu me converti, eles falam, eu não vou mais na praia. Mas o lugar onde Jesus mais ia era na praia. Ele encontrou Pedro aonde? Na praia. Filipe, na praia. João, na praia. Tiago, na praia. Ou estou falando besteira? O sistema fala assim, praia é do diabo. Mas Jesus não saía da praia. Não falam? Quem já ouviu essa frase? Não, praia é do diabo. Como praia é do diabo, abençoado? Se você for na Praia Grande falar isso, o prefeito manda te prender. Porque a praia lá é da Praia Grande, é de Itanhaém, é do Leblon, é de Copacabana. Não tem nada, não existe praia do diabo. Existe praia de Copacabana, praia do Leblon, de Miami, mas do diabo não existe. Porque tudo foi feito por Deus. Não existe. Alô, o diabo não fez nada. Não existe praia do diabo, música do diabo. Não existe isso aí. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Quem recebe essa palavra? Oh, então regra número 1. Regra número 1 de fé. Quer escrever isso? Regra número 1 da fé. Nunca não atribuir nada ao diabo. Por quê? Porque o diabo não criou nada. O que o diabo criou? Você lê a Bíblia? O que o diabo criou? Me mostra alguma coisa na Bíblia aí que ele criou. Regra de fé, irmão. Regra de fé. Não atribuir nada ao diabo. O diabo não criou nada. Se é que eu posso dizer, João 8, Jesus disse que ele é o pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Se ele criou, foi a mentira. Porque Jesus é a verdade. Alô, João 14,6. Jesus é a verdade. João 8, o diabo é o pai da mentira. Então se ele criou, foi a mentira. Está claro ou não está claro? Mas falar que o diabo criou uma música, falar que o diabo criou um carro. Você lembra daquela Kia besta? Lembra daquele carro besta? Quando lançaram aquele carro foi terrível, hein? Os crentes da lei foram terríveis. A falta de discernimento, a falta de noção, vergonhoso isso aí. Agora não tem mais, aqui já estão fazendo, agora fazem outros carros mais sofisticados. Mas no ano de 98, 99, lembra aquela besta? Aquela Kia, era um carro da Kia, besta. Quantos crentes que eu vi, não compre esse carro não, que esse carro é do diabo. Olha o nome, ó, besta. Eu vi isso. Não é um crente medíocre? Sem noção? Xarope? Lesado? Que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia, que não é guiado pelo Espírito Santo, não é instruído pelo Espírito de Deus. Como que você pode atribuir o nome de um carro ao diabo, irmão? Não compre esse carro não, hein? Não, olha lá o nome, ó, besta. Esse carro é o carro da besta. Deixa eu te explicar uma coisa. Para quem não sabe, no Nordeste, jegue é chamado de besta. Alô? Estou falando besteira? No Ceará, na Bahia, no Nordeste, jegue, besta, jumento, é a mesma coisa. Alô? Besta é um jegue, é um animal. Então aquele nome do carro besta, foi dado esse nome, porque besta é um animal de carga. Aquele carro é um carro de carga. Lá na Angola, na África, numa besta levam 20, 22 pessoas. Coloca mala, coloca peso. Besta é um animal de carga. Então aquele carro chamado besta é um carro de carga. Só isso. Tem nada a ver com o diabo. Mas eu vi crentes, não compra esse carro não, que olha o nome, ó, besta é do diabo. Um dia, lembra daquele carro chamado Maréia? Lembra da Maréia? Eu tive várias Maréias. Teve um crente que falou assim, não compra esse carro não, esse carro é do diabo. Eu falei, como assim? Não, ó, Maréia, Exu Maréia. Não fala besteira, irmão. Fica quieto, vai ler a Bíblia. Quem sabe Deus te dá alguma revelação? Lendo a Bíblia. Associou o nome Exu Maré, que nem na Bíblia não existe esse nome. Maréia é um carro italiano, lá da Itália, da Fiat. Tem nada a ver com Exu nenhum. Mas os crentes atribuem a tudo ao diabo. Quem está me entendendo? Que não é nem meu assunto, tá? Que não é nem meu assunto. Alguém aqui já viu falar que televisão é do diabo? Quem já viu falar isso aí? Televisão é do diabo. A que está lá em casa é minha, tá? Eu comprei na Casa Bahia, tá paga. Aquela não é do diabo, não.
Já que é para esculachar, vamos esculachar então, né? Se está dizendo que o carro é do diabo, a televisão do diabo que está lá em casa é minha. Claro que eu estou satirizando, né? Por que eu estou falando essas coisas? Para te explicar o que é conversão. O tema de hoje, ó, o que é conversão para Paulo? Eu estou começando de trás para frente. Conversão não tem nada a ver com a carne, com a roupa, com o que você come, com deixou de comer, com o que você bebe, deixou de beber. Não percam domingo, vocês aqui ao vivo, hein? Domingo eu tenho uma mensagem que vocês vão sair correndo, pulando. Domingo vai ser o dia de escandalizar. Domingo eu vou fazer uma mensagem aqui, ó. Você que está me assistindo, próximo domingo não perca, hein? 6 horas aqui, Facebook, MGA. Domingo eu vou fazer uma mensagem que quando eu dar o tema, vocês vão arregalar o olho. O pastor tá louco. Só quando eu falar o tema. Mas deixa para domingo. Hoje é quarta ainda. O que é conversão para Paulo? Estou começando de trás para frente. Não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com cabelo, não tem nada a ver com o que você come ou deixou de comer, não tem nada a ver com o que você bebe ou deixou de beber. Conversão não tem nada a ver com isso. Conversão é na mente. Conversão significa mudança, mudar. Quem lembra dos carros a álcool nos anos 80? Nos anos 80 o álcool era barato, então os motoristas aqui no Brasil convertiam o carro a gasolina para álcool. Aí o álcool passou a ficar caro. Aí começaram a converter de álcool para gasolina. O que é converter? Vem de conversão, mudar. Carro a álcool, convertia para gasolina. Fazia uma conversão, mudava. Aonde é que se muda? Por fora? Não pode ser por fora. Não tem como ser por fora. Não, mulher não pode usar calça comprida. Calça é para homem. Saia é para mulher. Isso não é doutrina, isso é cultural, porque os crentes na Escócia usam saias. João Batista usava vestido. Elias usava vestido. Elias não usava calça, não existia calça. Então se alguém te falou que calça é roupa de homem, falou besteira e não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia. Porque na Bíblia não fala de calça. Aliás, a Bíblia não fala qual é a roupa de homem e nem qual é a roupa de mulher. Está claro ou não está claro? Qual que é a roupa de homem? A Bíblia não fala. Qual é a roupa de mulher? A Bíblia não fala. Então não existe roupa de homem e nem existe roupa de mulher. Não existe isso aí. Isso é cultural. O homem no Brasil usa calça comprida, o homem na Escócia usa saia. E aí, como é que faz? Cultural. É igual atribuir. Ali tem uma tumbadora, não sei se a câmera pega. Tumbadora é um instrumento de percussão. Tem um bongô ali, 2 bongô e 2 tumbadoras. Tá pegando a câmera ali? Vira para mim ali que eu vou mostrar lá. Olha lá. Aqui, ó. Aqui tem 2 bongô. Bongô. Isso aqui é bongô. Isso aqui é tumbadora. 2 tumbadoras. São instrumentos musicais de percussão. Crentes tradicionais meramente religiosos falam que isso aí é da macumba. Você sabia que falam isso? Fala que isso aí é do diabo. Só que a pele que está ali é pele de animal. E quem criou os animais foi quem? Foi Deus. Para você ver como que a mente dos crentes da lei é pequena. Está claro ou não está claro? Aquela madeira ali são feita de árvore. Davi falou, Paulo falou, Salomão falou, Moisés falou. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, aquela madeira ali veio da árvore. Quem criou a árvore na terra foi Deus. Criou tanto a árvore como a terra. A pele que está na tumbadora e no bongô são pele de animais. Provavelmente vaca, cabra, né, boi. Essas peles foram feitas de animais que Deus criou. Tem nada a ver com o diabo. Mas crente fraquinho de cabeça, né, na mente, falam besteiras, falam heresias. Para você ver como que o negócio é cultural. Se você for na África quase não se usa violão. No Brasil, no México, usa muito violão, viola. Na África quase não se usa instrumento de corda. Usa mais instrumento de percussão. Pandeiro, bongô, tumbadora, mais instrumento de percussão. E você vai falar que isso é do diabo? Então é cultural. Quem está entendendo? Cultural.
Conversão não tem nada a ver com a carne, com o exterior, com o que você come ou com o que você não come, com o que você bebe ou com o que você não bebe. Você não pode falar nunca, agora eu não bebo mais isso porque eu me converti. Você não pode falar isso. Você não bebe porque você não quer beber. Aí é melhor você falar assim, ó, eu não bebo porque eu não quero beber ou porque eu não gosto de beber X, Y, Z. É diferente. Mas você falar, eu não bebo X, Y, Z porque eu me converti, isso é uma heresia. Isso é um fanatismo religioso. Não tem nada a ver com Deus. Ah, eu não como isso aqui porque agora eu me converti, eu não como X, Y, Z, eu não como porque eu me converti. Não, isso aí é uma hipocrisia religiosa. Se você falar, eu não como porque eu não gosto de abacate. Eu não gosto de abacate. Então, eu não vou falar que eu não como abacate porque eu me converti. Eu vou falar, eu não como abacate porque eu não gosto de abacate. Quem está me entendendo? Tem nada a ver com a minha conversão. Se eu fosse macumbeiro, eu não comeria abacate, e eu sou apóstolo e não como abacate. Não tem nada a ver com o espiritual, é que eu não gosto de abacate. Está claro ou não está claro? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou começando de trás para frente. Vamos ver. 2 Coríntios 3,16. Quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Agora eu vou começar a minha mensagem. Porque na verdade esse é o último texto. E de propósito eu estou começando de trás para frente. Para que você saiba que há um véu. Existe um véu na mente dos crentes que impede eles de enxergar. Então eles estão com a Bíblia assim, ó. Os crentes estão com a Bíblia, mas não conseguem enxergar. Mas Paulo diz que quando eles ouvem a graça, o véu lhe é retirado. Quem está entendendo? Agora eu vou começar a minha ministração. 2 Coríntios 3, verso 14. De propósito eu comecei de trás para frente, do último texto, vou ler agora o primeiro. 2 Coríntios 3, 14. Olha o que Paulo diz. Vamos ler o 13 primeiro, para ficar mais claro, vai. Vamos ler, porque eu não posso ler da onde eu entendo. Eu tenho que ler como que quem vai ensinar, quem ainda não entende. Eu já entendo, posso ler o 13, 14, 15, 16, 17. Para mim não muda nada, porque eu já entendo. Vamos começar do começo. 2 Coríntios 3, verso 13. Paulo diz: em não somos como Moisés, que punha um véu. Olha lá. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem, não olhassem o fim daquilo que desvanecia. Uma outra versão diz, para que eles não percebessem o fim daquilo que era passageiro. Por quê? Porque a glória na lei era passageira. Mas a glória na graça é o quê? Eterna. E Moisés tinha vergonha disso. Então o que ele fazia? Bom, para os filhos de Israel não ver que a glória saiu, ele colocava um véu sobre a sua face. Assim ninguém via quando a glória chegava e quando a glória saía. Está claro? Porque o Espírito Santo não habitava nele. Levante a mão e diga, na graça, nessa nova aliança, o Espírito Santo habita em mim. Diga, eu não preciso usar véu. Segundo Coríntios 3,14. Agora eu posso ler o 14. Mas os seus sentidos de quem? Do povo de Israel. E quem seria o povo de Israel hoje? Os crentes da lei. Tá? É preciso ler, porque a verdade, essa frase você tem que guardar para o resto da vida. A verdade, ela é paralela. Ou seja, o que Deus fala lá no céu é paralelo com o que acontece aqui na terra. Por isso que Jesus comparava lá com cá. Lembra que ele falava, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Lá no céu ninguém lança a rede em mar, coisa nenhuma. Ele estava fazendo só uma comparação, né? E joga a rede no mar e traz um monte de peixe, vários tipos de espécies de peixe. O que ele estava querendo dizer? Que quando se prega o evangelho para o mundo, em massa, vem bode, vem ovelha, vem joio, vem trigo, vem tudo. Depois que você coloca na areia, você separa os peixes. Era isso que ele estava falando. Entenderam, pessoal? 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram embotados. Sabe o que é embotado, abençoado? Olhem para mim. Quem aqui já comeu canjica? Mucunzá. Não é mucunzá que fala?
canjica. Quando você come canjica, queijo, sabe aquele queijo fresco, aquele queijo branco? Quando você come aquele queijo, quando você come o queijo fica tudo, né? Aí você vai no espelho, tudo não tá assim? Você come canjica, gostoso, tal. Vai no espelho para você ver, não tá tudo assim? Isso que é embotado. Só que Paulo não está falando dos dentes, está falando da mente. A mente, segundo Coríntios 13, 14, a mente de quem está debaixo da lei está embotada. Ou seja, quando você come canjica, você tem que sujar os dentes depois, amém? Você tem que limpar. O que Paulo está dizendo? Quem está na lei precisa ouvir a graça para limpar a sua mente, porque a mente está embotada. É isso que ele está falando. Segundo Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram embotados. Por quê, hein? Esse é o problema das igrejas da lei. Esse é o problema no meio evangélico. É esse que é o problema. O problema é esse aqui, ó. Alô? Qual o problema de uma igreja pentecostal? Não fala de Deus? Fala. Qual o problema de uma igreja neopentecostal? Universal, mundial, é neopentecostal. Pentecostal, Assembleia, Casa da Bênção, Maravilha de Jesus, aí Deus é amor, aí é pentecostal. Neopentecostal, universal, mundial. Renovada, batista, quadrangular, aí é a igreja renovada. Tradicional, presbiteriana, anglicana, aí é mais católica, é tradicional. Qual o problema do sistema religioso? Tem um problema que eu descobri, Paulo descobriu também. A leitura da antiga aliança. Olha lá, 2 Coríntios 3,14. O problema é isso aqui. Por que os crentes não entendem a graça? Porque não são crentes? São. Porque não são filhos de Deus? São. Porque não receberam Jesus? Receberam Jesus. Tem até pastores lá, pastores, bispos, está cheio. Porque eles não leem a Bíblia? Eles leem a Bíblia. Ah, então é porque eles não têm o Espírito Santo? Eles têm o Espírito Santo. Ou então por que não entende? Por causa de um problema. Muita leitura da antiga aliança. Muito firmado em 1 Reis, muito firmado em 1 Crônicas, está muito fundamentado em Jeremias, está muito baseado em Moisés. Aí você não consegue ver a glória de Deus em Cristo nunca. Porque eles não estavam em graça. Quem está entendendo? Uma coisa é você pegar uma palavra profética num dos livros da lei. Palavra profética. Isaías 7, Isaías 9, né? Miqueias, Malaquias 4, nascerá o sol da justiça. Eu estou citando livros da lei, mas palavra profética. Isaías 6, né? Isaías 9, Isaías 7, um menino nos nasceu. São palavras proféticas. Isso não tem problema. Outra coisa é se fundamentar na lei. Tem que guardar o sábado, tem que fazer o jejum, tem que subir no monte. A leitura da antiga aliança, olha lá, permanece o mesmo véu. Ou seja, enquanto fica baseado no Velho Testamento, permanece o mesmo véu e não consegue entender a graça. Dá um sinal quem está entendendo. Mas eu li o verso 16. Quando um deles se converte, o que acontece? O véu é retirado. O que é se converter para Paulo? Como eu disse, não é parar de comer isso, comer aquilo. Não é parar de beber isso, beber aquilo. Não é parar de usar a roupa tal. Não é isso que se converte. Quando um deles se converte, ou seja, quando muda aqui, quando tira Moisés e coloca Cristo, quando tira a lei e coloca a graça, isso é se converter. Está entendendo? Pastor, o que está errado na igreja quadrangular? Está errado que é muita leitura do Antigo Testamento. O que está errado na igreja Assembleia de Deus? O que está errado é muita leitura do Antigo Testamento. E qual o problema de ler o Antigo Testamento? Quando você lê o Antigo Testamento, você precisa interpretar. Esse que é o problema. E quando você lê o Novo Testamento, já está interpretado.
Só quem entendeu. Se eu ficar lendo muito a lei de Moisés, se eu ficar lendo muito o Velho Testamento, eu não vou enxergar Cristo. Quem se lembra quando você estava na lei? Você lembra quando você estava na lei? Você nunca ouviu falar da graça? Porque você só lembra aí, só baseado na lei, só lia Mateus, só lia Marcos, lia João, lia Lucas, Salmos, Provérbios. Você só lia muita leitura do Velho Testamento, você não vê Cristo. Porque Cristo foi revelado a Paulo. Quem está entendendo? Coloque o seu dedo no verso 14. 2 Coríntios 3,14. Os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo, ou seja, em graça, é ele abolido, é ele retirado. Ou seja, para que o véu saia e o crente possa entender a graça de Deus em Cristo, ele tem que sair daquele fundamento da lei. Você quer ver uma coisa? Deixa aqui aberto o 2 Coríntios 3, vem comigo em Hebreus capítulo 8. Vem em Hebreus 8. Olha aqui, ó. Deixa aberto que eu já volto aí. Vem em Hebreus, o tema hoje, hein? O que é conversão para Paulo? Para o apóstolo Paulo, que era um representante legal de Deus na terra, um embaixador da parte de Deus. Para Paulo, converter era mudar aqui, mudar aqui. Eu não faço mais obras, agora eu creio no que Jesus fez por mim. Você crê como? Com o cotovelo? Você crê com o joelho? Você crê com a barriga? Não, você crê aqui, não é aqui que você crê? Então, antes eu fazia aquele esforço para ser salvo, eu fazia, agora eu não faço mais. Agora eu creio que Jesus fez e pela graça eu sou salvo. Eu mudei aqui, É isso que é se converter. Quem está entendendo? Converter é aqui, conversão. Está claro ou não está claro? Hebreus 8. Quem não mudou aqui não está convertido ainda, hein? Será que eu posso falar? Será que vão me suportar? Será que vão suportar eu falar segundo esse raciocínio? Que segundo esse raciocínio, todo o sistema evangélico não está convertido ainda. Você consegue me entender? Vê de onde você veio. Lembra de onde você veio? Não está convertido. Claro que não está convertido. Eles estão na posição de discípulos de Jesus. E nós, gentios, nesta nova aliança, nós não somos discípulos de Jesus, porque Jesus já até morreu. Jesus já morreu. Não existe mais discípulo de Jesus. Discípulo era Pedro, era Tiago, era Mateus, era Marcos, era Tadeu, era Filipe. Eles eram discípulos. Nós não. Discípulo é quem andou com Jesus. Você nunca andou com Jesus, como você é discípulo de Jesus? Só levanta a mão quem está entendendo. Não tem como você ser discípulo de Jesus. Mas apóstolo, nós não estamos seguindo Jesus. Claro que não. Está seguindo Jesus aonde está seguindo Jesus? Nós não seguimos Jesus. Nós estamos em Cristo. Você consegue entender que é diferente? Nós não seguimos Jesus, nós estamos em Cristo. Nossa posição é acima disso aí. Os discípulos seguiam Jesus, mas eles não eram a igreja. Nós não somos discípulos, nós somos a igreja de Cristo. Eles eram discípulos, nós somos a igreja. Está claro ou não está claro? Hebreus 8. Veja comigo Hebreus 8, verso 13. Hebreus 8, coloca o dedo no verso 13. Hebreus 8, verso 13. Dizendo o quê? Velha aliança? Eu quero ouvir. Hebreus 8, 13. Dizendo, bem forte, dizendo. Uma outra versão diz novo pacto, novo concerto. Mas a maioria diz dizendo nova aliança. Para aí. Para aí. Não falei para você deixar aberto 2 Coríntios 3? Veja Hebreus 8, 13. E veja 2 Coríntios 3, 14. 2 Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança. A leitura da antiga aliança.
permanece o mesmo véu. O problema está aí. Diga comigo, leitura da antiga aliança. Ó, o que o Paulo está dizendo, ele não está dizendo que você não pode ler a antiga aliança. Está me entendendo? Ele está dizendo se fundamentar na antiga aliança. Está me entendendo? A leitura da antiga aliança, ele não está querendo dizer que você não pode nunca mais ler, porque agora na graça, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo se fundamentar na antiga aliança. Porque se você se fundamentar na antiga aliança, então vamos ter que matar um cabrito aqui no altar e derramar o sangue sobre o altar. Pegar um cordeiro imaculado, sem defeito, e cortar o pescoço dele e aspargir. O que é aspersão? Aspargir, derramar o sangue sobre o altar. Para quê? Para a purificação dos seus pecados. Vocês têm pecados? Por isso que nós não fazemos isso. Vocês não têm pecados. Porque o cordeiro que Moisés cortava o pescoço e derramava o sangue, esse cordeiro para nós foi Jesus Cristo. E ele fez isso na cruz de uma vez por todas. Então nós não podemos nos fundamentar na antiga. Por isso Hebreus 8,13. Diga bem forte, dizendo nova aliança. O que Deus fez, hein? Hebreus 8,13, vai lá agora. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Antiquado. Sabe o que é antiquado? Quem é que lembra do tempo do cruzado, cruzado novo? 1000 cruzeiros, lembra? Então, pega 1000 cruzeiros e vai comprar um pãozinho na padaria. Antiquado. Pega o jornal do mês passado, e vai viver pelo jornal do mês passado. Nós estamos no ano de 2018. Pega o jornal de 1950, né? E vai ver quanto que valia a gasolina em 1950. Antiquado, abençoado. Paulo está dizendo que a lei, a antiga aliança é antiquada. Por que antiquada? Porque a nova aliança foi e é o quê? Superior. Aqui, ó, Hebreus 8, verso 6. Olha Hebreus 8, no mesmo capítulo 8, olha o verso 6. Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do quê? Diga, de superior aliança. Diga, superior aliança. Diga, a graça. É uma superior aliança. Está claro ou não está claro? Hebreus 8,6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmado em melhores promessas. Na mesma página, Hebreus 7, olha lá, ó, verso 18. Na mesma página, Hebreus 7, 18. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior, abençoado, qual que era o mandamento anterior? A lei. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior é abrogado. Uma outra versão diz é cancelado, é abolido. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não está escrito aí? Inutilidade é a palavra? Inutilidade vem de qual palavra? Inútil. Então, Paulo está dizendo o quê? Que hoje, na nova aliança, na graça, é inútil cumprir a lei. É inútil, é em vão. Estou aqui guardando o sábado, para quê? Nosso sábado é eterno. O sábado na lei era um dia, depois da sexta. O sábado na graça não é um dia, é um tempo. Hebreus 4, verso 3, é um descanso eterno em Cristo. Não é um descanso de um dia só não, irmão. É um descanso eterno em Cristo. Esse é o nosso sábado. Quem está entendendo? Hebreus 7, 18. O mandamento anterior é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Em outras palavras, a lei nunca aperfeiçoou nada. Cumpria a lei, cumpria a lei, cumpria a lei, mas o crente continuava pecador. Cumpria a lei, cumpria a lei, cumpria a lei, mas continuava pecador. O pecado não saía, não tirava. Diga, a lei não aperfeiçoava. Olha como que as coisas encaixam. Por isso Hebreus 10, 14. Olha Hebreus 10, 14. Olha Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre.
Diga, a lei não aperfeiçoava. Diga, a graça aperfeiçoou para sempre. Quem recebe essa palavra? Desculpa. Tem que ser muito burro para hoje viver da lei. Eu estou obrigado a falar assim. Por que burro? Pô, irmão, você está vendo que o seu carnê já foi pago. Você não tinha como pagar o carnê. Jesus veio e pagou o seu carnê, ele quitou. Você quer pagar o quê? Não, vou pagar porque... Pagar o quê? Já foi pago. Está quitado. Olha para mim, Hebreus 7:19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 10:14. A graça nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 7:19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 10:14. A graça nos aperfeiçoou para sempre. Oh, vê se entra aí, ó. Vê se converte aqui, ó. Vê se é isso que é conversão. Conversão é isso, ó. Efésios 5. Desperta, ó tu que dormes. Nossa, eu estava dormindo. Eu cumprindo a lei estava dormindo. Desperta. Hebreus 7:19. A lei nunca aperfeiçoou nada. Desperta. Hebreus 10:14. A graça aperfeiçoou para sempre. Está claro ou não está claro? Hebreus 7:19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual sirvamos a Deus. Qual que é essa melhor esperança? A graça. Agora, sabendo tudo isso, lendo tudo isso, ouvindo tudo isso, como é que eu vou viver da lei ainda? Por isso que eu falei, tem que ser muito burro para hoje, na graça, viver da lei. Desculpa a expressão muito burro, eu pedi desculpa várias vezes. Burro é um dito popular, biblicamente, nécio. Nem todo mundo sabe o que é nécio, né? É burro. Nécio significa tolo. Literalmente, nécio é tolo. No dito popular, burro. Burro por quê? Romanos 10:14. A lei terminou em Cristo. Acabou, a lei acabou. Por que a lei acabou? Hebreus 7:19. Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas e agora? Hebreus 10:14. A graça já te aperfeiçoou. Por quê? Hebreus 8:13. Porque dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira. Ora, Hebreus 8:13. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Você consegue ir na padaria comprar um pãozinho com 1000 cruzeiros? Com um cruzado novo? Você consegue ir na padaria comprar? Com réis, 1000 réis, lembra do tempo do réis? 1000 réis, 1000 cruzeiros. Vai na padaria comprar um chiclete com 1000 cruzeiros. Por que não consegue? Por causa de Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira aliança, e aquilo que se torna antiquado e envelhecido já desapareceu, já não tem mais valor. Quem está entendendo? Nós estamos de fato convertidos. Olhem para mim, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui, porque é uma realidade, e que todos falem isso também. O que Deus espera é que todos falem, não só eu, você que está em graça, você, que Deus espera que todos falem isso que eu vou falar aqui agora. Eu não tenho vergonha de falar que eu não era convertido ao Cristo ressuscitado, porque o sistema me ensinou a seguir um homem morto, Jesus de Nazaré. Ou ele não morreu? Morreu ou não morreu? Qual a idade dele quando ele morreu? 33 anos. Como é que eu posso seguir um morto? Para você ver. O sistema nos ensinou a seguir um morto. Por quê? Porque o sistema não conhece o que vive. Abre em Romanos 7, por favor. Para ontem, rápido. Abre em Romanos 7. Os evangélicos ensinam a seguir um morto, não o vivo. Porque eles não conhecem o vivo. Porque para conhecer o vivo, você tem que deixar o morto. Você tem que converter aqui, você tem que mudar. Se você não deixar o morto, você não consegue seguir o vivo. Vê Romanos 7 na sua Bíblia. Vê Romanos 7 na sua Bíblia. Vê Romanos 7:4 na sua Bíblia. Romanos 7, verso 4. Diz assim: assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do mesmo. Amém? Do mesmo? O que está escrito aí? De outro. Olhem para mim. Esse texto quase me deixou louco, irmão. Porque eu sou filho de pastor. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja evangélica. E quando o Espírito Santo me revelou a graça, eu ser de outro? Eu sou de Jesus. Aí ele falou, mas Jesus já morreu. E ele morreu, você morreu também. Você não leu Efésios 2? Aí eu corri em Efésios 2. 4, 5, 6, 7 e 8. Efésios 2 em diante, do 4 em diante. Pois morreste com ele. Colossenses 3. Pois morreste com ele, ressuscitar. Ah, então eu já morri. Você morreu quando ele morreu. Ele não morreu? Falei, morreu. Então você morreu também. Mas ele não ressuscitou? Ressuscitou. Você ressuscitou com ele. Aí Deus falou, lê Efésios 2, 6. E assentados com ele, morreste, ressuscitados, pela graça sois salvos. Nossa, quer dizer que eu morri, não estou nem sabendo de nada. Quer dizer que eu morri, não estou nem sabendo que eu morri. Claro, ninguém me falou que eu tinha morrido. Eu estava nas igrejas aí, ninguém falou que eu tinha morrido. Tinha que ter me falado, você morreu para Deus. Quando? Quando Jesus morreu na cruz, sua carne morreu também. Mas quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Por isso, pela graça, sois salvos. Estou citando Efésios 2. Olha Romanos 7,4. Lê Romanos 7,4. Que o Espírito Santo ilumine seus olhos agora. Os olhos espirituais. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de... Quero ouvir todo mundo. Para que sejais de outro. Diga bem forte. Qual outro? Romanos 7,14. Para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Olhem para mim. É desse que você pertence, irmão. Alô, olhem para mim. Vocês nunca ouviram isso? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, eles pertenciam a Jesus de Nazaré. Nós pertencemos ao Jesus Cristo ressuscitado. Tá claro? Tá claro ou não tá claro? Você nunca ouviu isso? Tá claro ou não tá claro? Hã? Quer que eu cite Mateus capítulo 10? Mateus 10. Esses são os nomes dos 12 discípulos. Mateus, João, Filipe, até o Judas estava no meio. Mateus 10, verso 1 e 2. Fala o nome dos 12. Mas ali eram 12 discípulos de Jesus de Nazaré. Nós não somos, nunca fomos e nunca seremos discípulos de Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré já morreu. Agora não dá mais tempo de ser. Por muitos motivos. Aliás, os discípulos eram judeus e nós somos o quê? Gentios. Não tem como ser gentil discípulo de Jesus? Lê a Bíblia e vê se tem algum gentil que era discípulo de Jesus. Tinha? Não, todos eram judeus. Hã? Todos eram judeus. Os 12 eram judeus. Jesus era judeu. Aliás, Jesus disse, não vão pelo caminho dos gentios, hein? Pelo menos não agora. Deixa eu morrer, deixa eu ressuscitar, eu vou revelar minha graça a Paulo, deixa que Paulo vai aos gentios. Tá claro aí, pessoal? Vocês não é para ir não, porque vocês não têm a revelação. Eu vou revelar a Paulo. Aí Paulo vai falar para os gentios que eles são salvos pela graça, que eles são abençoados, que eles têm a vida eterna, que o meu Espírito já habita neles. Paulo que vai falar isso. Vocês não sabem falar isso, vocês vê demônio em tudo. Vocês ainda precisam se converter. Não precisava? Não, precisava ou não precisava? Eles precisavam se converter ao ressuscitado. Porque eles pertenciam ao de Nazaré. Só quem está entendendo. Então eu não tenho vergonha de falar e que vocês também não tenham. Eu não era convertido. Pregava a Bíblia, falava de Deus, orava pelas pessoas, já era pastor. Já era pastor. Pode olhar para mim, não tem vergonha de falar não. E eu não era convertido. Eu não era convertido, eu vou mentir, essa é a minha história.
Porque ninguém nasce convertido. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, alô, papai, para se converter, tem que o quê? Tem que ouvir. Ninguém nasce ovelha, mas não nasce convertido. Por isso tem que pregar o evangelho. Porque quando você ouve, você crê. Quando você crê, se você ouviu certo, você vai crer certo. Se você ouviu errado, você vai crer errado. Por que as pessoas estão atribuindo tudo ao diabo, tudo ao demônio? Porque ouviram errado. Igrejas como Universal, se você cai no banheiro, já fala que é o diabo. Não é? Igreja igual a Universal, se você escorregar na casca de banana, já atribui ao diabo. E não a sua falta de atenção, um descuido, um acidente. Então, se você ouvir errado, você vai crer errado. Mas se você ouvir certo, você vai crer certo. Se você ouvir o correto, você vai crer corretamente. Se você ouvir o errado, você vai crer errado. Quem está entendendo? Agradece ao Espírito Santo. Volta lá em 2 Coríntios 3. Volta lá. O tema de hoje. O que é conversão para Paulo? O que é conversão para Paulo? É crer no Cristo ressuscitado. Ah, eu aceitei Jesus de Nazaré. Então você é um Mateus, você é um Marcos, você é um João, você é um Tiago, você é um Filipe. Então você está antes da morte e antes da ressurreição. Quando ele já morreu e já ressuscitou. Está acompanhando o raciocínio? A pessoa aceita Jesus de Nazaré. Mas ele não está aqui agora. Ele já morreu. Já ressuscitou. Atos 1:11. Já foi para o céu. Você não tem que aceitar Jesus de Nazaré. Ele já passou por essa terra. Ah, mas eu tenho que aceitar quem? Não é nem aceitar. É confessar. Filipenses 2, toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Não é nem aceitar, é confessar a Cristo como seu Senhor. Não é aceitar Jesus, é confessar a Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Porque aceitar Jesus é o Jesus de Nazaré. Por isso que as pessoas querem se batizar, porque ele se batizou. Por isso que querem fazer jejum, porque ele fez jejum. Estão aceitando Jesus de Nazaré, querem fazer o que ele fez. Ficou claro? Quem pegou essa? Mas gentil não tem que aceitar Jesus de Nazaré. Filipenses 2, 9 e 10, Paulo diz, é preciso confessar a Cristo como seu Senhor. Não é aceitar, é confessar. Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Jesus Cristo ressuscitado é o meu Senhor. Eu confesso a Cristo, meu Senhor. E aí, ele vai ouvir a graça de Deus em Cristo, que foi revelada a Paulo. Não adianta confessar a Cristo e ficar lendo Mateus, lendo 1 Reis, lendo lá em Crônicas, lendo Levítico. Aí não adianta. Por quê? 2 Coríntios 3,14. A leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Só quem está entendendo. Eu estou fazendo uma rápida leitura, analogia da real situação evangélica na face da terra. E você foi evangélico um dia você estava lá. Mas não falam de Deus? Falam. Não oram? Oram. Não cantam? Cantam. Não louvam? Louvam. Então o que está errado? 2 Coríntios 3,14. A leitura, ou seja, se fundamentar na antiga aliança. E agora está na moda nas igrejas da lei colocar dentro da igreja o quê? A arca da aliança. Quem já viu isso por aí? Está uma praga isso, está empesteado. Está uma praga. Abriram uma igreja para baixo aí eu estou lá fazendo um Cooper, fazendo uma caminhada e tal. Quando eu passo lá, aquele negócio de ouro. Sabe aqueles caixotes de pedreiro? Não parece o caixote de pedreiro que você faz a massa? Parece, só que é douradinho. Arca da Aliança, para quem não conhece a Bíblia, e é uma vergonha pastor fazer isso. É uma vergonha um pastor mexer com uma arca de aliança, hein? Candelabro, esses negócios. Pentateuco, é uma vergonha um pastor, porque esse pastor não pode ser chamado de cristão, né? Porque um cristão não mexe com Pentateuco.
Pentateuco, sabe aquele candelabro que na Universal tem, aquele candelabro da lei? Já viu aquele candelabro da lei? Aquilo se chama Pentateuco, da lei de Moisés, representando a lei de Moisés. Um pastor cristão não tem que mexer com aquilo lá. Arca da aliança, você está louco? Cristo é a nossa arca, Ele está em nós. Abre em Hebreus 10, por favor. E o que é isso? Diga comigo, leitura da antiga aliança. Alô, se você lê a nova aliança, tem arca? Tem Pentateuco na nova aliança? Então a leitura da antiga aliança. A leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Como é que eu vou considerar um cristão, um pastor e uma igreja com arca da aliança dentro da igreja, hein? Colocando a mão na arca, orando em cima da arca. Ah, meu irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Ô pastor, tá pegando mal, hein? Ô pastor, você fez teologia? Nossa, aí ficou pior ainda. Mentira que você fez teologia. Você fez teologia e colocou um baú dentro da sua igreja. E estão orando com a mão em cima do baú. Ó Senhor, você está igual a Moisés, anulando a graça de Deus. Pastor, você está louco? Tira isso rapidinho daí, antes que todo mundo fique sabendo. Pastor, não brinca não. Isso é apostasia. Apostasia. Voltar à lei, se afastar da verdade. Gálatas 2, anular a graça de Deus. Para você, pastor, que colocou a arca da aliança dentro da igreja, para você, pastor, e para a sua igreja, Cristo morreu em vão. Já leu Gálatas 2:20? Você que coloca a arca da aliança dentro da igreja, você que coloca candelabro, Pentateuco, bandeira de Davi, para você, Cristo morreu em vão. Você está trocando o sangue de Cristo pela lei de Moisés. O véu se rasgou. Você pega uma linha e está costurando o véu de novo, porque você quer viver da lei. Então você está debaixo de maldição. Está anulando a graça de Deus. Quem é que está entendendo, hein? Hebreus capítulo 10, estou terminando. Hebreus 10, verso 1. Hebreus 10, 1. Isso é uma vergonha, hein, pastor? Tira a arca rapidinho antes que todo mundo descobre o significado, hein? Vai ficar feio para você. Vai ficar feio. Já pensou um membro da igreja chegar assim: ô pastor, você colocou uma arca aqui dentro. Pastor, nós estamos em Cristo. Colossenses 1:28. Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor, você pôs um... Não acredito que você fez isso. Aí é melhor você disfarçar, né? Não, é que nós vamos fazer uma obra aqui. Isso aí não é arca não, é só um caixote de pedreiro. Vamos fazer um cimento dentro aqui. Não é arca não, que você pensou que era arca, mas é só um caixote de pedreiro. Disfarça e some com essa arca daí. Vai ficar ruim, vai ficar mal. Que todo mundo tem Bíblia, eles vão ler a Bíblia, vai ver que aquilo lá vai pegar mal para você, né? Quem já achou Hebreus 10? Verso 1. Eu não falo para vocês que os crentes de hoje é uma vergonha? Eu não falo para vocês? Nos anos 80 não tinha isso. A arca da aliança dentro da igreja? Nos anos 80 não tinha isso. Hoje não, hoje o povo é interesseiro, né? Então o povo vai nessas igrejas para arrumar um emprego, para arrumar uma namorada. Aí o pastor mentiroso fala assim: coloca a mão na arca que você vai comprar um carro zero. Quem que não quer um carro zero? Eu coloco a mão, eu sento em cima, eu deito. Para ganhar um carro zero, quem que não quer? Isso é mentir. Isso é ser mercenário. Não tem nada a ver com quem foi chamado por... Quem foi chamado por Deus mesmo não faz essas coisas. Hebreus 10:1, estou terminando. Coloca o dedo em Hebreus 10:1. Começa como Hebreus 10:1, hein? A graça? A lei. Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros. Sombra, simbologia. Em cima de sombra, escreva aí, ó, simbologia, para você nunca mais esquecer. Sombra quer dizer simbologia. Por isso que João Batista fazia batismo. O batismo de João Batista, de Mateus 3, era uma sombra do que iria acontecer em Cristo. Simbologia. Ele simbolizava o que iria acontecer em Cristo, quando Jesus morresse na cruz e ressuscitasse. Porque o batismo de João Batista simbolizava e significava o quê? Morte e ressurreição. Só que em Cristo, Efésios 2, já morremos e já ressuscitamos. Se já morremos e já ressuscitamos, Jesus diz que tudo está consumado, você vai batizar para quê? Se já morremos, já ressuscitamos.
Ou você não é homem? Deixa eu ver seu RG aí. Ah, sexo masculino? Então você já é homem, você já é homem. Você não tem que simbolizar nada. Você já é homem. Hã? Você é homem, você não tem que andar com uma plaquinha na rua, sou homem. Não, todo mundo está vendo que você é homem. Você não tem que simbolizar o que já é real. Pegou? Batismo em águas era simbólico. Batismo em Cristo é um fato consumado. É a sua realidade. Romanos 6,3. Você foi batizado em Cristo. Romanos 6, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo. Isso é um fato. É uma realidade. Você já está batizado. Você já foi batizado. Romanos 6,3. E nós, na graça, na nova aliança, vivemos por fé. O que é viver por fé? Você lê Romanos 6,3 e crê. Romanos 6,3. Fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Ah, então já fui, já. Amém, eu creio. Como é que você está? Batizado em Cristo. Ah, como é que você está? Eu já fui batizado. Você crê. É isso que é viver por fé. Quem está entendendo? Hebreus 10,1 para terminar. A lei tendo a sombra dos bens futuros, em outras palavras, a simbologia do que iria acontecer. Mas em Cristo já aconteceu, porque tudo já está consumado. Está claro ou não está claro? Hebreus 10,1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Pastor, você colocar uma arca da aliança dentro da igreja, essa imagem não é exata. Diga bem forte, a realidade está em Cristo. Mandar o povo colocar a mão numa arca, mandar o povo colocar a mão no boneco, isso não é real. Isso é sombra, simbólico. A realidade está em Cristo. Em Cristo você já é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Em Cristo você já é salvo. Efésios 2,8. Em Cristo você já está abençoado. Efésios 1,3. Em Cristo você tem a vida eterna. Hebreus 9,12. Em Cristo você já foi santificado para sempre. Hebreus 10,10. Em Cristo, com uma só oferta, você foi aperfeiçoado para sempre. Hebreus 10,14. Em Cristo, teus pecados foram perdoados na cruz. Colossenses 2,13. Em Cristo a realidade é outra. Nós não vivemos simbologia, vivemos em Cristo, da realidade. Realidade. Ou seja, fato consumado. Você já é salvo. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não tem que fazer nada, você já é salvo. Está claro ou não está claro? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser perdoado dos pecados? Você já foi perdoado. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Ah, então que ele morreu para perdoar os pecados. Isso é Efésios 2, isso é Colossenses 2, isso é a Bíblia que diz isso. Já foi perdoado, já está salvo. Diga, essa é a realidade. Alô? Então não tem símbolo, toca aqui, bebe essa água, pega nesse lencinho, dá 2 pulinhos, dá uma rodadinha. Não tem. A realidade está em Cristo. Em Cristo você está completo e em perfeita vitória diante de Deus. Diga, papai! Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, ó quem vive da lei, hein? Não pode nunca aperfeiçoar os que oferecem o culto de ano em ano. Não pode aperfeiçoar. Está vivendo da lei, irmão? Por isso que você se sente pecador. Por quê? Porque você está tentando cumprir a lei e a lei não pode aperfeiçoar a sua mente. A lei não muda a sua mente. Para terminar a ministração, 2 Coríntios 3. Para terminar. Eu deixei para o final. O tema de hoje, o que é conversão para Paulo? O que é conversão para Paulo? Para terminar, 2 Coríntios 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. E até hoje
Segundo Coríntios 3,15, assim é nas igrejas evangélicas, assim é no sistema religioso. Segundo Coríntios 3,15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por isso que não entende a graça. Por isso que não entende o que eu prego. Por isso que não entende que quando eu falo que não precisa batizar. Não entende. Por quê? Porque tem um véu que não deixa entender. Por isso que não entende quando eu falo que o diabo foi aniquilado. Não entende. Por quê? Porque tem um véu que não deixa a pessoa entender. E não deixa por quê? Porque muita leitura da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança tem diabo. Em Mateus tem demônio entrando, demônio saindo, entra nos porcos e se precipita. Em Mateus está cheio de demônio, não está? Você não lê a Bíblia? Mateus? Cheio de demônio. Mas lê de Romanos para frente e vê se tem demônio. A leitura da Antiga Aliança está se fundamentando na Antiga Aliança. Você vai ver demônio para lá e para cá, irmão. Demônio entrando na manada de porcos, demônio falando com Jesus, demônio jogando a criança na água quente, lembra desse texto? Você vai ler a Antiga Aliança, está cheio de demônio. Se você ler a Nova Aliança, o demônio já foi aniquilado, está preso em cadeias eternas. Mas você não lê a nova, só lê a velha, como é que você vai entender? Como é que você vai entender a nova se você está fundamentado na velha? Alô? Segundo Coríntios 3,15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Para terminar onde eu comecei. Mas quando um deles se converte ao Senhor. O que está escrito aqui? Senhor ou Jesus? Quando Paulo fala Senhor, ele se refere ao ressuscitado. Amém? Quando ele quer falar Jesus de Nazaré, ele fala Jesus de Nazaré mesmo, Jesus. Aqui ele está falando ressuscitado. Segundo Coríntios 3,16. Quando um deles se converte ao Senhor, ou seja, quando um deles deixa a lei, quando um deles não se fundamenta mais na Antiga Aliança, é isso que é se converter ao Senhor. O tema de hoje foi: o que é conversão para Paulo? É quando um crente não se fundamenta mais na Antiga Aliança, ele passa a se fundamentar em Cristo. Cristo me deu a salvação, Cristo perdoou meus pecados, Cristo me libertou. Eu não vou ser liberto quando fizer uma campanha ou uma corrente. Cristo me libertou, Gálatas 5:1. Cristo me fez nova criatura, Cristo me abençoou. Aí ele se converteu mesmo. Aí ele se converteu. Mas se ele ficar fundamentado na Antiga Aliança, eu sou um pecador, eu não sou salvo ainda, o diabo está aqui, está ali. Ele não está convertido. Ele não está convertido. Segundo Coríntios 3,16, quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Aí ele pode ver a glória de Deus. Amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor, se você entendeu essa palavra. Graça e paz, anjos ao seu favor, até domingo. Não perca domingo, hein? Domingo vai ser tremendo. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.